Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos revelações e pesquisas, escribas e sábios, construindo a sabedoria pela pesquisa, as revelações divinas e os caracteres das revelações, Moisés, Jesus, o Cristo planetário e o Espiritismo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Iniciando o nosso estudo de número 22 da série Espiritismo, um olhar. Como sempre, muito agradecidos a Deus, a Jesus, por essa grande oportunidade de estarmos aqui presentes, de estarmos juntos, aprendendo com os grandes escritores, os grandes pesquisadores e reveladores, essas informações que nos fazem amadurecer no conhecimento. O aprendizado, ele passa por várias etapas, né? Muitas vezes nós erramos, depois acertamos, depois aprendemos de novo, e assim vamos. Então é isso que nós estamos buscando aqui. É um trabalho praticamente introdutório, com certeza no futuro outros trabalharão com mais profundidade esses estudos, e a humanidade então terá nas mãos aquilo que ela realmente precisa, aquilo que ela realmente vai utilizar como grandes alavancas do seu progresso. Então, nesse momento em que nós estamos estudando a introdução do Espiritismo no mundo, nas suas nos seus vários ângulos de entendimento, nós estamos juntos com a espiritualidade buscando essa informação tão interessante e tão salutar e necessária para todos nós. Então, esse é o nosso objetivo, que é de fazer com que cada um desperte em si a vontade de estudar Espiritismo com mais essência, com mais profundidade, e fazer desse estudo uma proposta pedagógica onde você possa ser o divulgador do Espiritismo também. Com certeza, o seu acréscimo, a sua inteligência, o seu sentimento, o seu coração, o seu amor, terão muito a contribuir em tudo isso. Nós recebemos a doutrina espírita em 1857 e estamos, de alguma maneira, ainda no início da sua divulgação, e para isso precisamos entendê-la nas suas essências. O nosso estudo pensa assim. É isso que nós estamos buscando nessas colocações aqui. E hoje, em específico, nós vamos estudar sobre pesquisas e revelações. A doutrina espírita foi uma revelação. E como seriam as pesquisas? E qual que é o caractere da revelação? Quando algo é revelado para nós, né, do mundo espiritual, quando algo é explicado pela ciência, você veja que é um trabalho conjunto. A humanidade trabalha em conjunto com o mundo espiritual. Porque vai chegar um tempo em que não haverá mais essas barreiras do mundo físico com o mundo espiritual. Eles serão interligados, principalmente pela mediunidade e pelo avanço intuitivo das pessoas. Então, a comunicação mediúnica, ela avançará de tal maneira que todos poderão ver o mundo espiritual, confabular com ele, claro que respeitando todos os limites, porque a reencarnação é necessária, mas dentro desses limites e dentro dessas expansões, termos uma vivência mais presente, né, com o mundo espiritual, sem aquelas coisas de assombração, de mula sem cabeça, de saci pererê. Enfim, a humanidade crescerá para esse entendimento. Então, hoje nós vamos estudar isso, pesquisas e revelações. É um momento que a gente dá uma paradinha
nas informações, né, que a história, a filosofia, a ciência nos deu para a gente fazer uma análise juntos aqui do que seria a pesquisa e revelação. Isso é tão importante que Allan Kardec, no livro A Gênese, ele coloca, né, sobre os caracteres da revelação. Então, nós hoje, baseados, né, e intuídos por esse estudo de Allan Kardec, no livro A Gênese, então nós vamos fazer esse apanhado. Vamos juntos tentar entender essa coisa de pesquisas e de revelações, ou seja, o mundo físico interagindo com o mundo espiritual, interagindo com o mundo físico. É o que nós vamos fazer hoje. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que nos oriente, que nos dê forças para continuarmos e para fazermos um estudo que realmente seja de utilidade para todos nós. Não é? É importante que todos entendam que nós somos apenas alguém que está querendo buscar, né, essa informação de uma maneira em que se torne claro para todo mundo a chegada do Espiritismo no mundo, como ela se deu e qual é a sua dinâmica de expansão. Então, Espiritismo Olhar, estudo 22, Revelações e Pesquisas. O conhecimento humano se faz pelas revelações dos planos superiores e pelas pesquisas levadas a efeito pelos homens. Assim, Jesus governa este mundo. Assim, os planos espiritual e físico se interligam. Isso que nós estávamos falando no princípio, né? Então, vamos começar aqui. Revelações e pesquisas. A história da humanidade nos mostra que os conhecimentos até aqui adquiridos vieram de duas formas: revelações ou pesquisas. Nos textos bíblicos, temos as revelações. E as pesquisas, desde muito tempo, têm oferecido entendimentos sobre como a lei divina interage no mundo e nas pessoas, criando sempre novos avanços e condições de vida. Se a espiritualidade revelasse tudo, nós não teríamos a chance da busca do conhecimento e do avanço intelectual. Por isso que tem que ter os dois. Ou seja, você, homem, está no seu processo de crescimento espiritual e nós vamos te ajudar, mas o trabalho tem que ser feito por você também. Faça da tua parte que eu te ajudo. É mais ou menos assim. Se nós recebêssemos tudo pronto da espiritualidade, onde estaria o nosso esforço? Onde estaria o nosso conhecimento? Então, nessas pesquisas laboratoriais que a gente vê esses grandes cientistas, essas pessoas que se dedicam a pesquisar, que nós temos que honrá-los sempre, eles estão trabalhando, buscando outras coisas, levantando véus, né, para que a verdade se estabeleça. Então, a partir de um determinado momento futuro, a espiritualidade se ligará à ciência, ciência, espiritualidade, a filosofia, e aí nós teremos um novo momento na história da humanidade. Esse é o nosso futuro, que a gente possa trabalhar por ele. Diz Anthony Ceresco, em seu livro A Sabedoria do Antigo Testamento, que os mestres da sabedoria acreditavam que o dirigir a vida para Deus não se restringe a atividades especificamente religiosas. Entendi o reino do encontro divino humano como sendo a vida humana comum. Então, aí você começa a entender o que é religião, né? Então, a vida, você buscar esse Deus, não é só uma atividade religiosa, mas também é uma atividade que você busca entender a criação divina. Porque nesse processo de você tentar entender a criação divina pela ciência, você estabelece em você mesmo a grandiosidade do que é Deus, porque você descobre o que ele fez, o que ele faz. Toda a natureza é uma criação divina. Então, quando você busca a pesquisa da natureza, você está buscando o divino. Nós vemos aqui no Ocidente que essa busca começa com os pré-socráticos, que começam a entender, tentar entender os elementos, tentar entender átomos, tentar entender como que funciona a Terra, se a Terra era redonda, se a Terra era plana. Enfim, eles começam a buscar
ligação com o grande Criador. Ainda, as academias tentam excluir Deus, mas é por enquanto. Daqui a pouquinho muda. Daqui a pouquinho não há como mais prosseguir nos avanços das pesquisas sem esse entendimento do grande Criador. Ainda revelações e pesquisas? Bom, nas cidades e vilarejos do Oriente Próximo Antigo, que é hoje na Turquia, a feira constituía o centro da atividade pública. Ali, além de servir como lugar de troca de alimentos e produtos comuns necessários à sobrevivência diária, a feira também funcionava como ponto de convergência para a comunidade, esse encontro de culturas. Dessas feiras que a gente às vezes vê em filmes antigos, né? Aquilo ali era um encontro cultural muito grande, troca de informações, né? Ali se tinha troca de relíquias, né? Compras, por exemplo, descobria-se um papiro, descobria-se uma cerâmica, alguma coisa mais antiga, e ali na feira era o momento dessa troca cultural, além da troca de alimentos também, e da troca como um todo, né? da venda ou da troca como um todo. Então, esse processo do encontro dos homens e das mulheres nas feiras era um processo de avanços dos entendimentos que cada região do mundo, cada nação, cada cultura podia oferecer. Ali se encontravam os amigos, trocavam-se notícias e se tomavam decisões legais e políticas. Eram espaços frenéticos e apinhados, repletos de ruídos e odores. As feiras continham a vida no que tinha de mais promissor e de mundano. Nelas se faziam acordos, ganhavam-se e perdiam-se fortunas. E ali as pessoas batalhavam pela sobrevivência. Vejam que interessante, né? Esse encontro é necessário. Esses encontros são necessários. Hoje, esses encontros também acontecem em feiras, também acontecem em congressos, acontecem em grandes participações de feiras de automóvel, feira do imobiliário, enfim, todo esse momento. Lembra quando nós estudamos, há uns estudos atrás, sobre aqueles espaços criados na Inglaterra e na França, onde se faziam, né, essas grandes mostras, né, dos produtos que os ingleses produziam, que os franceses produziam, e depois aquilo se expandiu, aqueles grandes encontros, naqueles grandes espaços, né, para esses congressos de pessoas e de coisas, para alavancar o conhecimento humano, para trazer cada vez mais para o homem a proposta dessas relíquias do futuro, se eu posso dizer assim. Ou seja, o que esse futuro estava reservando para aquelas pessoas. Ali também, os conteúdos das revelações e pesquisas eram colocados numa troca de informações, visando chegar a uma síntese do conhecimento. Então, no bojo de tudo isso, na essência de tudo isso, as pessoas estavam buscando conhecimento. Buscando saber o que estava fazendo um, o que estava fazendo o outro. Você vê que quando a Europa, no século XIV, né, por aí, que ela vai para a Índia buscar as especiarias, né? Aquela troca de uma coisa que eles não conheciam, aquilo ali alavancou muito esse comércio, tanto pelo Mediterrâneo como pela costa africana, onde que as pessoas trocavam, né, as suas coisas que eram guardadas só para eles, a pólvora na China e outros mais, né? Então o mundo foi se completando, as pessoas foram se tornando próximas umas das outras, para que, num grande futuro, todos eles possam oferecer à comunidade humana os seus valores, as suas pesquisas e as suas facilitações da vida como um todo. Continuando, né? Agora vamos pegar um pouquinho sobre escribas e sábios. É bom saber um pouco sobre eles. A gente ouve muito falar, ler no Novo Testamento, muito sobre escribas, né?
e também sobre sábios. O que seriam? Como é que a gente pode analisá-los agora, um pouco distanciado disso, que já não se fala mais tanto em escribas, né? O que a gente pode tirar disso tudo? Né? Então, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, desenvolveu-se o sistema de organização social nas cidades-estados, nos vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, na Suméria Antiga e no Vale do Nilo, no Egito. Este sistema disseminou, dominando a vida no mundo antigo. A escola dos escribas se desenvolveu conforme as necessidades dessa estrutura de poder centralizado e burocrático. Ou seja, os escribas, então, começam a trabalhar, a escrever, a grafar as coisas que aconteciam ali naquelas cidades-estados. Então, essas pessoas, né, que eram os que escreviam, os que colocavam lá naquela tabuinha, né, de argila, mais tarde nos pergaminhos, né, depois dos papiros, ou em outra situação qualquer, eles começavam a explicar, a colocar, inclusive nas tabuinhas da Suméria, eles encontram as transações comerciais das cidades-estados, ali naquela área que hoje é Irã, Iraque, falando, né, colocando como que eram as coisas, mas também grafavam o Código de Hammurabi, grafavam poemas. Então, esses escribas seriam os escritores, ou os copiadores, né, os copistas daqueles tempos antigos, que eram pessoas que estudavam para isso. O Anthony Seresco, que a gente citou ainda há pouco, ele diz no seu livro, a Sabedoria do Antigo Testamento, ele diz, inclusive, que esses escribas foram os grandes primeiros sábios, porque eles, além deles escrever, além deles copiar, eles também criavam aforismos, né? Inclusive, é atribuído a eles grande parte dos provérbios que estão lá na Bíblia, sabe? Então, esse grupo de pessoas que estudavam e que trabalhavam nesse campo foram de muita importância para deixar para a nossa atualidade muitas informações daquele passado histórico. Agora, é claro que toda profissão tem as suas gradações. Então, existiam os escribas só copistas, só copiavam, outros traduziam. E aí, nessa tradução, muitas vezes eles colocavam ou tiravam coisas, porque tinha que fazer transliterações, porque não se tinha numa língua o que se tinha na outra, e assim sucessivamente. Então, dentro da possibilidade da época e do avanço dessas criaturas, eles foram muito importantes dentro da história da humanidade, né? Então, a escola dos escribas proporcionava treinamentos nas habilidades mais fundamentais para o burocrata antigo, que eram a leitura e a escrita. Habilidades que requeriam longas horas de estudo e prática. A natureza da escrita cuneiforme e hierográfica tornavam penosas as práticas. Não é? Não era tão fácil assim, né, fazer esse trabalho. Não era. Mas, você imagina, eu gosto muito de analisar, gente, as coisas no nível da reencarnação, ou sob o prisma da reencarnação. Quantos espíritos aí, por exemplo, exilados, né, de Capela ou de outros planetas, que naquele trabalho paciente, né, difícil, às vezes super demorado, eles estavam adequando os seus espíritos a uma harmonia. Pensaram nisso? Você imagina um escriba que tinha que fazer uma tradução, por exemplo, ele tinha que fazer estudos, fazer comparações, né? Ele tinha, por exemplo, a Pedra da Roseta, que conseguiram futuramente explicar como é que é o hieroglifo, né? Então, eles tinham que fazer aquelas pesquisas, aquilo tudo, e às vezes demorava anos para traduzirem uma tabuinha de argila, para traduzir um papiro, mas isso adequava o espírito a uma disciplina. Você não acha que é assim? Hoje vem tudo muito rápido para nós, com muita facilidade, e a gente perdeu. Então, dentro desse contexto de escrever, desse contexto de ler, a gente perdeu um pouco essa possibilidade da disciplinação do espírito enquanto realizava essa tarefa. Então, esses escribas, provavelmente,
esses espíritos que trabalharam ali se libertaram de muitas amarras do seu passado. Vamos analisar. Sempre que você puder, você analisa as profissões, analisa a vida, os movimentos, os volteios da vida, sempre pelo prisma da reencarnação. Porque aí você vai começar a entender a justiça divina. Não é? Aí estão, gente, olha como é que era isso. Isso é uma argila, né? Olha que coisa. Isso aqui debaixo é um hieroglifo. Então, olha que coisa interessante você pegar algo cheio de símbolos assim e traduzir isso, ou copiar isso aí, né? Então, era o trabalho deles. Muito interessante, né? Às vezes a gente quer fazer comparações do tempo antigo com o tempo moderno, mas é preciso entender isso aí. A grandeza desses espíritos. Muitas vezes sofrendo, muitas vezes chorando amargamente, né? Porque tinha o látego do rei, do senhor de Estado, né? Do tirano, muitas vezes, né? Que ficava em cima deles lá, exigindo, e havia muita morte. Né? Eles matavam, se não ficasse do jeito que queria. Matar era a coisa mais fácil na época. Veja como é que nós evoluímos. Quando Steven Pinker, né? No seu livro Os Anjos Bons da Natureza, ele fala que hoje nós não temos violência praticamente. Ele diz isso lá no livro dele. E com essa violência toda que a gente está acostumado com ela. Ele fala, isso não existe mais. A violência antiga é uma coisa dantesca. Uma coisa dantesca. O próprio, não é um historiador, não sei se é ele, mas algum outro historiador, ele vai dizer que ali o Mediterrâneo, aquela região do Mediterrâneo, era uma coisa absurda. Ali se encontrava cadáver o tempo todo, né? Em putrefação. E na Idade Média, aqueles cadáveres ficavam enforcados na praça pública, sendo comidos pelos abutres para mostrar para as pessoas, olha o fim que leva aquele que é herege, aquele que não segue as nossas normas. Hoje, não. Hoje é diferente, mudou muita coisa. Muitas leis que protegem o homem, né? Para que ele, mesmo errando, ele tenha outras maneiras de corrigir seu erro. Mas naquela época não, naquela época a base era outra, era mesmo a violência e a morte. Apesar de um tom, de modo geral, direto e voltado para os resultados, esses textos costumavam demonstrar considerável acuidade psicológica. Isso advém do arguto método de observação e de avaliação no qual eram treinados esses homens, que a gente estava falando, né? Cuidado psicológico. A pessoa tinha que saber o que ela estava fazendo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha, isso aí é um texto para um escriba. Se és um daqueles a quem se encaminham pedidos, mostra-te calmo enquanto escutas o que diz o autor do pedido. Não o dispenses antes de ele se ter desfeito em explicações ou antes de dizer a que veio. Um peticionário gosta mais de atenção às suas palavras do que a realização do fim ao qual veio. A boa escuta é um bálsamo para o coração. Isso é regra. Não se fala que a gente tem que ouvir mais do que falar? Lá naquele passado, essas pessoas que estavam ali escrevendo, que estavam ali fazendo alguma petição, né? Eles tinham essa regra, escuta, fica calmo, deixa a pessoa falar. E a pessoa, às vezes, tinha dificuldade de falar, deixa a pessoa falar, porque, às vezes, ele quer mais falar e ser ouvido do que o que ele veio pedir. Então, isso eram regras para os escribas. Porque o escriba, ele também fazia, né? Documentos de transferência de terras, quando era o caso. Ele fazia documentos, né, de casamentos. Ele fazia tudo aquilo que precisasse ter um documento. Então, era buscado os escribas. Né? Continuando, cara. Construindo a sabedoria pela pesquisa. Como é que a gente faz pesquisa? Como é que a gente constrói essa sabedoria? Mas a construção da sabedoria pela pesquisa não veio só dos escribas. Muitas mulheres contribuíram e do Oriente surgiram várias informações de escolas aprofundadas
com conceitos vindos de seus grandes mestres. Assim, a sabedoria pela pesquisa foi se consolidando no mundo com a ajuda de muitos pesquisadores das letras e das ações, nas grandes construções, como nas estratégias de guerras para defesas e avanços territoriais. Aí foi muito interessante, porque a mulher ela tem uma observação mais ampliada. Ela é muito mais observadora que o homem. Então, quando uma mulher vai descrever alguma coisa, vai escrever alguma coisa, ela abrange um ângulo maior. Isso é natural do arquétipo feminino. Não estamos aqui dizendo bem ou mal de homem ou de mulher, nós estamos trabalhando em arquétipos. Então, o arquétipo feminino ele é muito mais observador. Por quê? Porque ele precisa de capturar aquilo que seja bom e aconchegante para a família. Isso é uma proposta do arquétipo feminino. Lembra do arquétipo da grande mãe? Que é aquela que protege, né? Aquela que dá todo esse aconchego para que a filiação, né? Para que o esposo possa cumprir o seu papel de avanços territoriais, avanços do conhecimento humano. Então, essa mulher, esse arquétipo feminino, ele sempre foi essa proteção, né? Esse aconchego. Por isso que a mulher é ligada à cor rosa. O rosa significa isso, a aproximação, essa conformação, esse conforto. Depois você pega aí um painel rosa e dá uma observada de como essa cor te chama para isso. Chama para que você se aproprie, né, mais, se conforme mais, se estruture mais. Então, o arquétipo feminino contribui decisivamente para que as observações sejam mais acuradas, sejam mais apropriadas aos fins necessários. Somente no futuro, quando tivermos em mãos os dados oficiais da nossa história, é que poderemos entender melhor como tudo aconteceu. Mas os encontros nas feiras, está escrito errado aí, os encontros nas feiras e as decisões dos governos das cidades e estados foram os marcos iniciais dessas conquistas. Sabe, a história é bonita demais, né? Porque nós vamos nos movimentando em saberes, e nesses saberes em construções mais avançadas. Lá em tal lugar assim, alguém me falou que eles fazem dessa maneira. Vamos, então, implantar isso aqui? E aí as pessoas foram crescendo. É claro que a evolução humana ela teve que seguir os seus próprios ditames, porque era um processo de avanço psicológico daquele espírito recém-saído da irracionalidade. Então, aquele espírito ele tinha que ter tempo para os seus avanços psicológicos. Então, esses grandes encontros ajudaram nesses avanços psicológicos. Né? Ainda construindo a sabedoria pela pesquisa, quando um escriba descrevia o épico e gigantesco status de um governante, estava, sem dúvida, expandindo orientações e estratégias. Governos menores tomavam daqueles épicos para construírem, dentro de suas mobilidades locais, algo parecido. E assim o conhecimento humano foi se formando através das multi-informações pela boca dos viajantes e aventureiros que corriam o mundo divulgando os fatos e mitos épicos e consequências. Então, dentro da estrutura da humanidade, existiam esses espíritos que reencarnavam para isso, para divulgar conhecimentos, mesmo que não fossem escolas formais, mas que fosse através de estratégias, mostrando conhecimentos aqui, ali, né? Lembra do Marco Polo, que foi viajar, né? Buscar conhecimentos para trazer para o seu povo? Então, é assim, nós temos dentro da história coisas que nós precisamos de analisar profundamente. Tem pessoas que falam que não gostam da história,
Mas a história, ela vai mostrando como é que foi o crescimento psicológico da humanidade, o crescimento estrutural, né, das cidades, as urbanizações. Lembra quando a gente trabalhou a urbanização de Paris, do Haussmann, né? Como que foi interessante, onde ele tirou aquilo, né? Ele deve ter visto, de alguma forma, alguma coisa que ele foi juntando o mosaico lá e fez uma urbanização interessante lá em Paris. Ou seja, tudo é uma ajuda mútua. A humanidade se ajuda. Então, quando a humanidade pensa assim, quando os governantes pensam assim, nós temos um futuro grandioso pela frente. Hoje, quando nós viajamos outras cidades, para outros países, para ver as maravilhas que eles fizeram lá, por que que aquilo foi possível? Porque havia uma justaposição de ideias, havia uma proposta diferenciada para que a humanidade pudesse avançar a partir do contributo de todos. Há uma característica humana e que diz respeito à expansão da própria luz, que é analisar melhor o que o outro realizou. Os que assim entendem buscam estudar para sentir o que foi construído. Os que se acomodam apenas repetem, criando tradições de difíceis erradicações, que vira algo, né, que é tabu, né, que é tradição. Então, esse movimento ascensional ele é necessário, porque o que você aprendeu, né, você tem que aumentar o valor daquilo, modificar aquilo. Você está caminhando numa estrada. Então, cada momento que você vive nessa estrada é um momento novo. Você não vai ficar olhando para trás. Você caminha olhando para frente. Então, cada momento você vai encontrar algo diferente, que pode ser que você consiga construir um momento mais interessante dentro da sua caminhada. Então, a humanidade faz um caminho, ela anda por um caminho. Esse caminho, na essência dele, é sempre a busca de Deus. Sempre, sempre. Você pode analisar isso dentro daquilo que você entende aí de religião, de filosofia, de ciência, mas é sempre uma busca de Deus. Sempre. Você vai observando isso nos movimentos que a humanidade realizou desde os tempos idos lá do primitivo até hoje. Às vezes eles se confundem, às vezes os homens se confundem muito, brigam uns com os outros, né? Viram-se contra a realidade posta, mas daqui a pouco eles se acertam. Daqui a pouco a própria força, a dinâmica da vida os coloca numa situação em que ele visualiza. Então, num grupo de 10, um começa a ver diferente. E aí ele vai comentando aquilo e vai aumentando o potencial. Daqui a pouco já são 5 pensando diferente. Então, é assim que nós estamos construindo, que nós chegamos até aqui. Se não fosse essa parceria, se não fosse essa adequação ao novo sempre, a gente estaria lá ainda na Idade da Pedra, né? Por isso é que é importante termos o conhecimento da história. E, tendo conhecimento da história, você entender o avanço psicológico que cada um fez e que cada comunidade realizou também. Isso se pode notar ainda nos dias de hoje, quando grandes grupamentos da humanidade insistem em perpetuar coisas ultrapassadas, dando ainda pouca atenção ao novo que vem surgindo. Ao longo das gerações, esse novo sempre se formou. Eu penso muito aqui nos centros espíritas. Os centros espíritas aqui no Brasil, que começaram já em 1875, lá com o pessoal da Bahia, né? Olímpio Tales de Menezes, que criou o primeiro centro espírita no Brasil, em setembro de 1875, né? Ele criou, então, um centro espírita. E o tempo foi passando, os centros foram se multiplicando, multiplicando, e dentro de uma dinâmica. Né? Hoje o centro espírita tem uma dinâmica de trabalho. Então, essa dinâmica ela vai modificando gradativamente. Porque senão vai ficar muito preso àquele passado. Então, foi muito bom até aqui. Daqui por diante, os centros espíritas, com certeza, vão encontrar outra dinâmica, que vão, a cada vez mais, oferecer, né,
aos seguidores do Espiritismo um campo melhor de aprendizagem e de práticas da mediunidade e de práticas do comportamento filosófico, científico, estrutural que o Espiritismo nos oferece. Então, se a gente ficar parado só naquele passado, como foi até aqui, a gente talvez não avance nesses campos superiores do entendimento. Né? Então, as informações do mundo espiritual mais próximos da Terra nos diz que muitos espíritos desencarnam e ficam estagnados. Muitos não querem estudar e tampouco pesquisar. Como a lei dos renascimentos é para todos, costumam retornar da mesma forma que desencarnaram. Ignorantes e perversos, buscando ainda defesas do território pessoal ou expansão do próprio território, pelo domínio de consciências. A gente vê muito aí propostas de domínio de consciências. Minha gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, isso não existe mais. Né? Jesus nos ensinou a liberdade do amor. Para estes, a sabedoria ainda não chegou. Eles apenas repetem os brados do passado. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, só tem um futuro. O futuro é a nossa adequação ao Evangelho de Jesus. Aí você pode estudar, você tem todo o direito de não aceitar isso, você tem todo o direito de refutar, de colocar uma outra proposta, tudo é válido. Mas você vai observar que, no fundo, é isso que é verdade. O mestre da humanidade não viria aqui apenas para ser mais um. Não. Ele veio para ser o ponto de referência, o modelo e guia da humanidade. Então, aquele que não está dentro deste conteúdo dificilmente vai caminhar com mais liberdade. Então, você não cerceia consciências, você não cerceia liberdades. Porque cada um é livre, cada um tem uma história, cada um tem uma contribuição. Quando você amarra essa consciência no seu jeito de pensar, você não permite aprender com essa consciência que você amarrou. Então, por isso que nós temos que ser cada vez mais livres para agir em nome do bem, porque esse bem vai se estabelecendo à medida que a sua proposta é a proposta da harmonia. E a harmonia é para todos, é necessária a todos. Por outro lado, o mundo conta com aqueles que desejam avançar. Grandes mestres surgem e, quando encontram mentes férteis para as buscas e compreensões, avançam os campos científicos. A ciência é a informação pela pesquisa, e assim há a ciência para os sábios e as estagnações para os brutos, antagônicos da sabedoria. A doutrina espírita é uma informação para avançar, digo para sábios. Agora, aqueles que não gostam, que preferem a vida da maneira como ela sempre foi vivida pela criatura, aí vai ficar parado, preso, né, nas suas ideias, né, não importando se elas são antagônicas, se elas são contra o conhecimento, né, contra a sabedoria, contra os avanços. Né? A poesia, isso é interessante, veja bem, a poesia cria um trânsito excelente entre os hemisférios cerebrais. Por isso ela foi largamente utilizada pelos sábios da antiguidade. O Evangelho de Jesus é um poema. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. Eles não plantam nem tecem, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha, gente, isso é um poema. Concordam comigo? O Evangelho de Jesus é todo um poema. As parábolas dele é um poema. Ele vai contando uma história numa métrica e num ritmo muito interessante, que a rima surge subliminarmente dentro da consciência de cada um. Isso é um poema divino. Então, o Evangelho de Jesus é um poema. A maior parte da obra de Chico Xavier é de poesia. Os poetas revelam o que a mônada exprime em seus avanços evolutivos. Aqueles que não gostam da poesia
ficam estacas em um dos hemisférios, tornando-se sisudos e carrancudos, ignóbeis deuses, ora lunáticos e iludidos. Então, o saber exige complementaridade. Você tem os dois hemisférios. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da razão, o hemisfério direito é o hemisfério lúdico. Então, se você ficaria ou sisudo, né, carrancudo, só pelo racional, ou você ficaria meio que lunático, iludido só pelo lúdico. Aí você trabalha essa ponte, né? E essa ponte é o poema. Esse poema ele une os dois hemisférios, porque o poema traz a metáfora, que é o racional, e traz o lúdico, que é a sua dinâmica, a sua métrica, o seu ritmo. Então, une-se os dois. Interessante, né? E o que é uma pesquisa? Como é que se faz uma pesquisa? Quando você pega de uma pedra, por exemplo, e vai pesquisar aquela pedra, você está usando o quê? Se você for uma pessoa que usa, daquele momento, um poema, você está usando o racional da análise da pedra e o lúdico da existência da pedra enquanto uma construção de engenharia molecular. Vamos ver o que a Bela tem para dizer para nós a respeito disso. Pegar uma pedra, observá-la cuidadosamente, ou elevar os olhos aos céus e sentir uma onda reveladora. Pesquisa e revelação. Eis a marcha do conhecimento humano. Quem tomou da pedra e pesquisou, e fez dela matéria-prima de algum utensílio já em tempos distantes, iniciou a ciência no mundo. Assim como as mulheres antigas, moradoras em cavernas, olhavam as raízes e definiam qual deveria ser cozida ou qual deveria ser comida crua. A ciência tem suas fases, seus ciclos e, de alguma forma, todos fazemos ciências, dia a dia em nossas vidas diárias. As revelações, contudo, necessitam de acuidades que só a mediunidade apurada pode favorecer. Mas também somos médiuns, e, num grau qualquer, podemos sentir as revelações. Nesse contexto, os mundos se entrelaçam. Enquanto o mundo físico oferece a pesquisa, o mundo espiritual oferece o ponto seguinte do progresso fatal. Ambas, revelações e pesquisas, fazem a alma crescer e absorver o que está lá fora para fazer crescer o que está bem aqui dentro. Muito obrigado, Bela, seu jeitinho carinhoso. Agora vamos falar um pouco sobre revelações, né? Então, as revelações divinas. Está vendo que o nosso estudo hoje está sendo como que um apanhado do que a gente está vendo, que a gente precisa de analisar para prosseguir? São as revelações divinas. Outra forma de construir o saber humano são as revelações divinas, que de quando em quando, através de profetas ou de grandes avatares da espiritualidade superior, trouxeram ao homem lumes e caminhos onde a criatura pudesse avançar com mais segurança. Então, nós fomos protegidos, gente. É interessante, né? A gente observar como nós fomos protegidos em nossa evolução. Nós nunca estivemos sós aqui no mundo, nunca. O Mestre Jesus sempre cuidou de nós através da informação, através do encaminhamento para a pesquisa, das chegadas de grandes espíritos que alavancaram o conhecimento humano. Nós sempre tivemos essa proteção divina. Agora eu pergunto, por que este homem da atualidade não pensa assim, não quer pensar assim? Por que ele acha que ele é autossuficiente, quando que, na verdade, não é? Ele precisa dessa orientação espiritual, ele precisa desse encontro dele com a sua espiritualidade, porque ele é um ser espiritual. Todo homem é um ser espiritual em progressão, é uma mônada em expansão, é uma semente em crescimento. Por que esse homem não para refletir sobre isso e tenta impor as suas ideias, as suas conclusões, quando, na verdade, ele deve propor? Assim como Jesus fez. Jesus trouxe uma proposta. O Evangelho é uma proposta pedagógica para a humanidade.
Ele não impôs nada, ele só propôs. A natureza é uma proposta para a humanidade. Por que que eu quero ser diferente disso? Enquanto eu não tenho ainda essa condição tamanha de ser, né, uma pessoa com elementos tais que me levem à soberania absoluta dos fatos e das realidades. Ora, vamos pensar seriamente. Eu e você. Como é que nós estamos agindo? Como é que tem sido a nossa vida? Será que eu estou aqui mais em função de passar o tempo, deixar o tempo correr e morrer de medo da morte? Ou estou construindo o meu futuro? Vamos pensar nisso? Vamos analisar seriamente essa história toda? Né? Vamos pensar nisso? Então, continuando, bom deixar claro que não se trata de nada relacionados a misticismos. Então, misticismos equivalem a viagens psicológicas e revelações dadas pelos místicos, ou aqueles que fazem tais viagens. Pode ser uma viagem espiritual, um desdobramento, mas também pode ser uma viagem meio lunática da própria pessoa. Vai depender do que vier daquela viagem. Lá na Índia, dizem que existem mestres que eles entram nesses estados aí de êxtase, né? E ficam ali, às vezes, anos e anos naquela viagem, né? Aquela função estática ali. E ficam os discípulos ali em torno dele, esperando ele acordar. Demora muito tempo, muito anos. E aí, quando eles acordam, eles falam um aforismo, uma coisa qualquer, e voltam a entrar em êxtase. Os discípulos adoram aquilo. Só aquele momento, ficou ali só para aquele momento. Precisa disso. Se a doutrina espírita revela tudo isso para nós. Então, às vezes, essas viagens muito demoradas podem pode demorar muito tempo para que a humanidade alavanque, enquanto que o Espiritismo está aqui fazendo o tempo todo essa informação para nós. Por quê? Porque veio de informações do mundo espiritual que esses mestres estão buscando. Só que eles ficam lá há muito tempo, né? E aqui não. A doutrina espírita trouxe rapidinho para nós. Em poucos anos, 15 anos, né? Ela trouxe para nós tudo aquilo que nós precisamos hoje. Então não há mais misticismo, há um estudo. Mesmo que o médium, ou o rishi, ou algum desses, façam um processo mediúnico mais avançado e pegam uma informação, mas é rápida. Então, não é mais místico. A doutrina espírita trouxe a informação e não há mais a necessidade de que pessoas diferenciadas, que não se entendiam quem eram, trouxessem aquilo. Hoje nós sabemos que são médiums, que são criaturas que têm essa capacidade de entrar em contato com a espiritualidade via frequências, ou seja, cientificamente estudável, pesquisável. Então, não há mais essa necessidade do místico. Isso acabou. Isso era de uma época em que o homem não tinha ainda em mãos os conhecimentos da doutrina espírita. Muitas vezes não consegue decodificar suas visões e torna suas visões distorcidas. Isso acontece muito. Isso acontece até no nosso sonho de cada dia. Isso distorce o que aconteceu lá enquanto o corpo dormia. As revelações divinas trazem em suas estruturas a lógica passível de ser analisada. Assim, uma revelação é proposta de avanços dentro dos próximos passos que a humanidade terá que realizar para avançar, para adiantar os passos da humanidade. Caracteres da evolução nós vamos tirar agora do Allan Kardec, né, do livro A Gênese. Então, revelar é derivado do termo vel, do latim velum. Significa literalmente tirar o véu. E no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral, disse que tal coisa ignorada que é posta ao dia de toda ideia nova que se põe sobre a vista do que não se sabia, diz-nos Allan Kardec no livro A Gênese. Então, a revelação é isso, é você tornar claro aquilo que está escondido, está obscuro. Então, neste ponto de vista,
Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode-se dizer que existe para nós uma revelação incessante. A astronomia nos tem revelado o mundo astral que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, a função do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. E eu posso aqui colocar também, mais próximo de nós, o Charles Darwin, né? Aquele britânico, nascido lá de uma das cidades lá da Inglaterra, que trouxe para nós uma grande revelação, que foi a origem das espécies, né? Essa coisa, como que as espécies se avançam. Então, o britânico Charles Darwin, ele trouxe para nós também uma grande revelação, você não acha? Outros caracteres. O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação, uma delas. Se é atribuída a Deus, Deus não podendo nem mentir, nem se enganar, ela não poderia emanar dele. É preciso considerá-la como um produto de concepção humana. Tudo bem. Então, a revelação foi errada, foi um produto da concepção humana, mas como que ele concebeu isso? Tentando, pesquisando, analisando ou falando de qualquer maneira? Porque se ele estiver pesquisando, ele pode estar num caminho que ainda não encontrou o seu momento, né, de lux, né? Mas ele pode tentar de novo. Agora, se ele estiver fazendo isso como charlatanismo, aí realmente ele é uma pessoa muito infeliz. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. Então, Deus permite, né, reveladores das verdades científicas. No futuro, todos nós seremos esses cientistas, buscando grandes revelações que estão guardadas em nós para contribuir para a humanidade. Veja o futuro da Terra, como será interessante. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e posto que todos estejam longe de conhecerem toda a verdade, eles tinham sua razão de ser providencial, pois eles estavam apropriados ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos para os quais falaram e para os quais seriam relativamente superiores. Então, era cada um no seu tempo, né? Cada um com a sua proposta e que vai cada vez, um contribui aqui, outro contribui ali, e a coisa vai aumentando. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele próprio, que não pode descobrir por meio dos seus sentidos, e do qual o conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer por inspiração. Então, esse homem comum também pode ter suas revelações. Então, é dado a todos, porque todos somos médiuns. Entendeu agora, quando a gente lê no livro dos médiuns, que todo mundo tem mediunidade num grau qualquer, todo mundo é médium? Só que a mediunidade, por ela só, não basta. Você tem que entender da mediunidade e trabalhar-se moralmente para ser um grande médium que possa fazer revelações, que possa contribuir, de fato, para o conjunto. Né? Quanto aos reveladores encarnados, conforme a ordem hierárquica a qual pertença e o grupo de seu saber pessoal, eles podem ourir suas instruções em seus próprios conhecimentos. Aqui entra o animismo, que muita gente não entende. O animismo vem de ânima, vem de alma, que você traz o seu conhecimento. Você pode revelar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. Você chega, por exemplo, um professor entrando numa sala de aula, o que ele está fazendo? Ele está revelando para os alunos o conhecimento dele. É dele, é da alma. Isso é animismo, gente. Não vamos criar problemas em torno do animismo, porque a espiritualidade não faz isso. Pelo contrário, ela estimula
o conhecimento de cada um, mas também eles podem recebê-los de espíritos mais elevados. Então, realmente, mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, têm podido perfeitamente ser tomados pelo próprio Deus. Ou seja, há um momento, sim, em que uma grande revelação precisa ser feita para a humanidade, aí Deus se utiliza de espíritos com capacidade para tal, para poder fazer essa grande revelação. Né? Há revelações diretas de Deus aos homens? Uma boa pergunta, você não acha? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de uma maneira absoluta. A coisa não é radicalmente impossível, porém nada nos dá a prova certa. O que não seria duvidoso é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, compenetrem-se de seu pensamento e possam nos transmitir. Então, essa grande pergunta, né? A Bíblia é a palavra de Deus? Pode ser. Allan Kardec diz isso. Pode ser. Não vou discutir isso. Isso não é da nossa alçada, né? Ficar aqui discutindo isso. Agora, pode também ser que sejam espíritos, né? Eles falam muito em Elohim, né? Que sejam espíritos que têm essa noção da vontade divina e transmite essa noção para o homem. Então, são coisas, minha gente, que não, assim, não interessa na sua essência para o nosso progresso. Interessa, sim, o que é dito, o que é colocado. Né? Continuando, olha, ainda caracteres da revelação, né? do Allan Kardec, infelizmente, as religiões têm sido a todo tempo instrumentos de dominação. O papel de profeta tem tentado as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretendentes reveladores ou messias, que, a favor do prestígio de seu nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua cupidez, da sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos seus enganados. A religião cristã não tem estado ao abrigo destes parasitos. Neste caso, chamamos uma atenção séria sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e conforme ainda Allan Kardec no livro A Gênesis, no capítulo 1. Aí está a nossa contribuição. Vamos com calma. Vamos nos estudar, nos apropriar. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o nosso tempo tem muito disso. Vamos estudar a Gênesis, o capítulo 1, caracteres das revelações, para que a gente possa ter um conhecimento mais ampliado sobre tudo isso, para que eu não seja enganado. Os enganadores, eles têm uma retórica, sabe? Uma coisa de falar que, quando você menos espera, você está envolvido por ela. Então, cuide-se. Né? Você tem toda essa possibilidade de não ser enganado. Moisés, né? Quem foi Moisés? O povo hebreu estava escravizado no Egito, né, fazia 400 anos. Aqueles povos exilados necessitariam cumprir seu papel na terra, que era de estabelecer o monoteísmo. Então, assim, no tempo certo, Jesus enviou um líder para libertá-los. Então surgiu Moisés, dentro de muitas lendas e fatos mediúnicos extraordinários. Foi, sem dúvida, um dos maiores espíritos que já pisaram o solo da terra. A história de Moisés ela é interessante, né? Muito interessante. É claro que tem muita coisa ali que a gente tem que rever, a gente tem que ver no futuro o que de fato aconteceu. Por exemplo, o mar abriu, né? O Mar Vermelho, ele abriu, aquele negócio do cajado virar serpente, aquilo aconteceu, a gente não sabe. Mas que mostra a potência de um médium. Né? Foi um dos profetas mais importantes do judaísmo e do cristianismo, igualmente reconhecido pelo islamismo. Ele foi um líder religioso e profeta, a quem a autoria da Torá é tradicionalmente atribuída. Olha, vejam vocês, então o povo hebreu precisava sair do Egito para cumprir o seu grande papel. Eles eram exilados de capela, para cumprir o seu grande papel, que era estabelecer no mundo o monoteísmo. Então surge uma pessoa para fazer esse trabalho. Vamos tirar esse povo, vamos tirar os hebreus do Egito para que eles possam entrar numa terra que está prometida a eles, e lá eles vão estabelecer o monoteísmo. Então, é todo um trabalho pensado, arquitetado, estrategicamente construído. Não é de qualquer maneira. Né? Bom,
Ao final da sua vida, Moisés pronunciou uma bênção sobre o povo. Subiu ao monte Nebo para o cume de Pisga. Olhou para a terra prometida de Israel, espalhada diante dele, e morreu. Segundo a lenda talmúdica, em 7 de Adar, que é o último mês do ano religioso, exatamente no seu aniversário dos 120 anos. O próprio Deus o sepultou em um túmulo desconhecido em um vale na terra de Moabe, defronte a Baal-Peor, como está escrito em Deuteronômio 36,6. Você vê que tem muita coisa aí para ser analisada, né? Deus sepultou Moisés, sabe? Mas é um trabalho que está subentendido. A gente tem que entender o que significa isso. Por isso que estudar a Bíblia é muito difícil. Tem gente aí que se arvora e fala em Bíblia não sabe nada. Isso aqui tem que ser analisado, minha gente. Tem que ter uma análise psicológica disso aqui, sabe? Tem que ter uma análise psicológica. Não é o nosso momento de fazê-la, mas a gente poderia fazer sim. Né? Então, Moisés foi, assim, um instrumento humano na criação da nação de Israel, comunicando-lhe a Torá, que são aqueles 5 livros básicos, né, da lei judaica, né? Que é a Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. São os 5 livros, né? Não necessariamente nessa ordem. Tá? Tratado nas Escrituras como o mais humilde de que todos os homens que haviam sobre a face da terra, que isso está em Números, que é um dos livros da Torá, 12:3, ele gozava de privilégios únicos, pois não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, com quem Jeová tratasse face a face. Deuteronômio 34:10. Né? Quem é Jeová? Né? Aí a gente fica pensando, quem é Jeová? Será que Jeová poderia ser o mentor da comunidade hebraica? Podia ser Jesus. Então, são coisas que nós vamos aprender futuramente. Tá, minha gente? Com calma a gente vai lá. Nós estamos colocando aqui a importância desse espírito que, naquele momento em que o mundo precisava de se estabelecer nele a ideia do monoteísmo, usou-se um espírito grandioso como Moisés para fazer com que aquele povo voltasse para a terra deles e criasse ali o monoteísmo, como a gente vê na história dos hebreus. Né? Na lei mosaica, há 2 partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, que são os 10 mandamentos. Né? A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes: eu sou o Senhor, vosso Deus, que eu vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano, ou seja, proposta monoteísta. Puramente proposta monoteísta. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, para não ficar comum, né? Para não ficar vulgar. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado, porque as pessoas precisam de um dia de reflexão, pelo menos. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso é profundo demais, minha gente. Sabe por quê? Isso equivale a reencarnações futuras. Todas as encarnações nós precisaremos de pai e mãe, não é isso? Então, se a gente honra os nossos pais, nós teremos garantias de novos pais aqui na Terra. Agora, se eu não honro meu pai e minha mãe, eu perco essa possibilidade até de ser recebido aqui, ou numa próxima encarnação. Não matareis. Nada, nem corpo físico, nem ideia, nem nada. Não cometais adultério. Adultério é um crime contra a própria pessoa. Aquele que adultera, ele adultera a si mesmo, não ao outro. Preste atenção nisso. Não roubeis. Não é seu, não vale a pena, você se apropria de uma energia que vai te fazer um mal muito grande no futuro. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Claro, ele é seu irmão, você vai condenar o teu irmão por uma mentira, usando de uma mentira? Não desejeis a mulher do vosso próximo. Claro, isso aí é uma questão de ética.
Como que os 10 mandamentos trabalham essa ética de maneira tão profunda, né? Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É seu, é do outro, é do outro. É uma relação de fraternidade. Então, veja que os 10 mandamentos, eu só dei uma palavrinha rápida, mas isso aqui, minha gente, é para ser analisado ponto por ponto, item por item. E nós teremos aí, então, toda a estrutura da lei para os homens. Mas a gente não pensa assim. Os 10 mandamentos estão perdidos por aí no tempo, né? É de todos os tempos e de todos os países essa lei. E tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então tem a lei de Moisés para o povo dele. Aí tem gente que quer cumprir isso até hoje, né? Não, isso foi para o povo do povo hebreu de 3.000 anos atrás. Agora tem a lei de Deus, aí é diferente, essa é para todos. Então tem pessoas que ainda querem, né, cumprir essa lei mosaica no pé da letra e não conseguem, porque isso tem que entender a sublinha do que está nessa lei para aqueles homens ainda turbulentos, né, indisciplinados daquela época. Mas a humanidade cresceu. Aí está o Monte Sinai, né? Aqui uma visão de Moisés da terra da promissão que ele teria. A menina Luísa, ela tem alguma coisa a falar para nós sobre Moisés. É a figura desse grande espírito na voz de uma criança. Vamos ouvi-la? Ele devia ser uma pessoa bem genial. Talvez de barbas brancas, longas. Ou mesmo sem barba alguma. O que importa? Andava sempre com um cajado e com ele fazia misérias. Fazia o cajado virar serpente, o céu cobrir-se de gafanhotos e ter chuva de pedras e chuva de sangue. Rãs, mosquitos, moscas. Pensando em tudo isso, só resta uma observação. Moisés era muito maneiro. Sabia lidar com as coisas da terra e também com as coisas do céu. Num instante, o mar se dividia e todos passavam. No outro instante, subia no monte e recebia os 10 mandamentos divinos. Para chegar a tudo isso, só mesmo com muita evolução. Salve! Pois Moisés, o homem de cajado na mão, o homem em condução que salvou da escravidão toda uma nação, que depois recebeu o Mestre Jesus. Coisas do planejamento divinos, não acham? Gente fina que veio do céu. Obrigado, Luiz. Um beijo no seu coração, minha querida. Agora vamos falar do grande revelador Jesus, né? O Cristo planetário. Jesus não foi o de simples legislador, né? Moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Quando a gente vai falar sobre Jesus, a coisa muda, né? Porque virou até questão, né, de brigas teológicas, esse processo, né, da vinda de Jesus ao mundo. É tão forte a vinda de Jesus aqui que a gente não consegue entender muito, a gente ainda está longe de entender, tem muitas nuances, né, nessa vinda de Jesus ao mundo, que nós vamos descobrir. Primeiramente, que a gente tem a história dele, né, que a gente vai ver aqui, mas tem muita coisa embutida nessa vinda de Jesus, que só o futuro vai nos oferecer capacitações para entendermos. Então, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, ou seja, no mundo
espirituais no universo, em outros planos do universo, veio ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz e os meios de eles se reconciliarem com Deus. Ou seja, nós moramos num planeta pequeno ainda, de provas, expiações, com pessoas muito turbulentas e indisciplinadas. Então, Jesus veio dizer, olha, tem o universo para vocês conquistarem. Planetas, né? Galáxias, um monte de coisa aí para vocês. Isso é o reino dos céus, ou seja, lá os espíritos vivem em comunhão fraterna, vivem em comunhão com o Pai. Então, eu vim dizer isso para vocês. Se preparem. Larguem essas coisas infantis, essas briguinhas de crianças por aí e vamos em frente. Vamos conquistar esse futuro. Ensinou o homem a pressentir esses meios nas marchas das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Então, podemos dividir em 3 fases o conhecimento sobre a vinda aqui de Jesus. Primeiro, Jesus histórico, como é narrado nos evangelhos. Jesus mito, como transformaram muitos dos seus seguidores ou críticos. E o Jesus mestre e senhor, como deve ser sentido. Então você pode ver Jesus histórico, Jesus mito ou Jesus mestre e senhor. Aí você define o que você quer. João, o apóstolo que conviveu com ele, disse o que disse e fez. Então João diz o seguinte, se tudo que Jesus disse e fez, se tudo fosse escrito, não caberia em todas as bibliotecas do mundo. E Pedro narrou que ele falava todas as línguas existentes no mundo. Isso está no livro do Humberto de Campos. Joana de Cusa, que viveu com ele também, que hoje é Joana de Ângeles, né, disse que aquele que o visse nunca mais seria a mesma pessoa, porque se transformaria pela frequência, pelo magnetismo próprio do mestre. Percebem? Ao longo dos séculos, muitos historiadores, teólogos, filósofos e cientistas tentaram e tentam desvendar os segredos e mistérios dessa personalidade. A grande discussão é um ser somente divino ou somente humano ou ele é ambos, né? Divino e humano. O fato é que um homem comum não consegue penetrar na essência de um ser expandido, crístico, como é o caso de Jesus. Eles apenas sentem as suas emanações e muitas vezes se confunde por não saber decifrá-las. Por isso que nós estamos aí nessa confusão até hoje, né, sobre Jesus. Ninguém sabe direito, né? Só depois do advento da doutrina espírita, principalmente com o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que nós podemos ter uma ideia mais aprofundada sobre Jesus. Sabemos que aquele que forjou o planeta, dando-lhe consistência, transformando-o em moradia, e recebeu todos os seres e tudo que aqui vive, dando-lhes encaminhamentos necessários dentro do contexto do universo. Vejam vocês, Jesus trouxe a proposta do amor. O amor é a essência divina, é a criação divina, é a emanação de Deus, é o amor, que a gente chama de amor, né? É uma energia. Então, para que esse amor chegasse até o mundo, tinha que ser através de um ser que vivesse essa essência junto com o Pai. Somente ele poderia trazer essa essência do amor, porque os outros não tinham sentido isso ainda. Todos os outros espíritos que estão aqui, nunca eles tiveram essa vivência do amor divino junto ao Pai. E Jesus tem. Então, por isso, ele veio trazer esse amor, essa essência divina do amor ao nosso mundo. Depois que ele veio aqui, o amor se estabeleceu. Pode ser, e com certeza que ainda não é vivido na sua grandiosidade, mas será um dia. Está plantada a semente. Um dia ela florescerá. Sua principal mensagem é do amor a Deus. E ao próximo como a si mesmo. Por isso que ele disse essa mensagem do amor a Deus. Porque ele vive esse amor com Deus. O sentimento do amor deve ser apropriado pelo homem por ser a principal lei de Deus, de onde emanam todas as outras. Dessa forma, se o homem não a entender e praticar, não conseguirá avançar, ficando parado nos primórdios da evolução. Você vê que coisa interessante quando você está estudando sobre Jesus? Quanta coisa você começa a diferenciar do que é comum, do que você já ouviu até aqui? Todo o seu conhecimento
estão expressos em sua vida e expressões, curas e instruções pessoais. Também nas 44 parábolas e nos 4 sermões que proferiu, e que 4 evangelistas escreveram para a posteridade. No início, foi seguido por 12 apóstolos e 72 discípulos, além de mulheres como Maria, sua mãe, Joana de Cusa, Míriam, Madalena, e outras que compunham o conselho de ouvintes das suas prédicas. Então, ele teve os apóstolos e os discípulos. Apóstolo é aquele que vai após. Discípulo é aquele que aprende para ir depois. Então, nós somos discípulos de Jesus. Aquele que deseja conhecer o trabalho do grande mestre, né? Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar os germes de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Depois que passar essa fase conturbada que nós estamos vivendo, aí nós entenderemos mais a essência do Evangelho. Eu convido você para ficar aqui na Terra, com Jesus. Só depende de você. Só depende de você. Pense assim. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mistério se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir, como diz Allan Kardec no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam vocês, quando nós estamos falando sobre Jesus, até esse momento, nós falamos de uma maneira. Com o advento do Espiritismo, nós vamos falar de outra forma. Nós vamos entender Jesus de uma outra maneira. Como o grande construtor deste planeta que nós moramos, como mantenedor deste planeta, como organizador social deste planeta junto aos seus ministros. Então, nós estamos falando de um grande diretor, de um espírito que expandiu tanto a sua centelha, tanto, que hoje é considerado um Cristo iluminado, que convive com o Pai, que o vê face a face. Eu convido você a começar a refletir sobre esse Jesus, sabe? Começar a pensar exatamente neste ser que estabeleceu no mundo a mensagem do amor, que dá seguimento a todas as outras leis, tanto físicas, químicas, como leis morais, né? Essenciais aos relacionamentos humanos. Eu convido você a conhecer esse Cristo, assim como a Aline vai dizer para você agora. A vinda de Jesus ao plano físico da Terra somente será entendida quando os séculos passarem e nos levarem para um futuro de luz. Ninguém sabe precisar o que foi aquele instante, momento áureo da humanidade, quando o sol penetrou o pântano para resgatar os filhos perdidos e elevá-los a Deus numa proposta divinal.
aqui descrever o que o homem ingrato fez a Jesus, e sim o que Jesus fez aos homens que desejaram absorver suas magnas informações e, curados, seguir com ele para os reinos da perfeição. Haverá um dia, e tomara que estejamos nele, em que o Mestre visitará a terra com todo o seu esplendor e dirá para o filho pródigo as benditas palavras da redenção. E aqui não falo da redenção sobrenatural, fugaz, infantil e sem porto de chegada ou partida, e sim daquela que flui da alma simples do homem para seus voos em plena imensidão, longe das quimeras fugitivas, e sim da imensidão dos universos que se põem à espera de cada alma que se liberta do reino da escravidão da matéria. Eis aqui a verdade que se abre para os ouvidos que desejam ouvir e para os olhos que desejam ver e sentir. Ser livre, como Jesus é a síntese do seu evangelho. Bom, obrigado, Aline. Agora nós vamos falar sobre o Espiritismo, que é a terceira revelação, né? O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ou seja, tirar esse véu, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Então, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Ou seja, Moisés e Jesus, agora o Espiritismo. Vejam vocês que tudo veio num contínuo, para que nós pudéssemos apropriar da verdade de Deus, né, com o tempo, de acordo com os nossos avanços. Então, por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita, porque ela nos remonta à primeira e segunda revelação e nos coloca face a face com a terceira revelação, que é a revelação própria para cada um de nós. O Espiritismo é a revelação para cada criatura. As outras duas foram para a humanidade como um todo. O Espiritismo é para cada um de nós. Então, você se torna espírita através dos seus valores, o outro se torna através dos valores deles, o outro se torna através das buscas, e assim sucessivamente. Então, o Espiritismo é para cada um, né? A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação.
A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes dos céus em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Pode ter sido os médios, os pesquisadores, enfim. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo das suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, os espíritos superiores que habitam o mundo espiritual vieram trazer para nós. Olha, nós já vivemos aí com vocês, sabemos as necessidades de vocês, sabemos as dúvidas que vocês têm, então nós viemos aqui para trazer agora uma informação que será muito útil se você entender, apreender, pesquisar e seguir. Então, é isso o Espiritismo. São grandes nomes, né, da humanidade, como Sócrates, Platão, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, João Evangelista, o rei, né, Luís IX, enfim, todos eles que vivem hoje num plano superior vêm trazer para nós, né, essas informações grandiosas do Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente que o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Parece meio assim, sabe, meio lado direito do cérebro? Não, minha gente, é lado esquerdo também. É a progressão natural da história da humanidade. Se você ler a história da humanidade, você vê que tivemos esses momentos de avanços, e agora nós estamos nos preparando para um grande avanço, que é o da espiritualização do mundo, através da espiritualização de cada um de nós. Dessas guerras que nós vivemos aqui, essas confusões, essas falácias, isso tudo vai acabar. E nós vamos viver um mundo em busca do seu caminho real, que é o da implantação do reino de Deus aqui também. Então, esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Não venho destruir a lei cristã. A Simone tem alguma coisa a nos dizer sobre isso. Vamos ouvi-la. 18 de abril de 1857, no Palais Royal de Paris. Um dia, em um momento em que os céus depositavam nos braços do homem da terra as profundas lições que uniriam a todos que desejassem saber para se libertar. O momento podia ser simples ou até comum aos olhos dos observadores também comuns ali presentes. Contudo, enquanto a imagem do comum refletia na terra, nos céus reuniam as estrelas, se reuniam em um concerto divino para agradecer ao Mestre Jesus o que ele entregava na terra. Ah, meus amigos, era o seu evangelho de volta, límpido como na origem. Era a proposta reveladora ao homem pesquisador de si, do entorno e do futuro da humanidade. O Espiritismo surgia em meio às brumas daqueles tempos, onde a fé não encontrava razão e a razão sem a fé confundia os sábios, tornando-os materialistas. A terceira revelação não veio de um homem apenas. Ela veio de uma consciência, de um conjunto de consciências que, libertas do jugo das paixões perigosas, entregava para sempre a aliança definitiva entre a razão e a fé, em um entrelaçamento necessário que honrará a vida no mundo em todas as latitudes, em todos os tempos vindouros. Ah, meus amigos, foi no dia 18 de abril de 1857, em um local
em um tempo que o homem deixou de ser ululante para ser caminhante na estrada da redenção. E assim, minha gente, chegamos ao final do nosso estudo, né? Que hoje falou sobre pesquisas, sobre revelações, pesquisas que nós podemos fazer constantemente e que a ciência fará constantemente para o gáudio, né, do próprio homem. Que beleza, né? Quando vejo um jovem, uma jovem pesquisando, querendo entender, querendo buscar, muda um pouco essa face, né, da progressão da humanidade. Ah, você jovem, você que está iniciando a tua encarnação, ou você que já está nela há algum tempo e que gosta de pesquisa, pesquisa. E você que não está lá no laboratório, pesquisa a sua vida, pesquisa a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, as suas propostas, tudo é pesquisa. Né? E depois nós temos essas revelações que nós podemos juntar com essas pesquisas e avançar ainda mais no campo dos entendimentos. É a nossa proposta desse estudo. Juntar pesquisa com revelação. As 3 grandes revelações com as pesquisas já realizadas até aqui e que deram certo e que avançaram o homem nos seus conteúdos de conhecimentos. Então, vamos juntar isso tudo aí e vamos nos tornar uma comunidade feliz? A lei de Deus foi recebida através dos espíritos superiores e vale para sempre, porque são as leis perfeitas e imutáveis, os 10 mandamentos. Jesus disse, não vim destruir a lei, vim trazer para vocês a lei do amor. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Né? Então, estudo baseado, né, na doutrina espírita, respeitando todas as filosofias e crenças. Foi feito pelo grupo de estudos Amigos de Chico Xavier. Oh, minha gente, é isso, né? É tudo isso e muito mais. É toda essa beleza que nos envolve. Sabe? Você que é acadêmico, acadêmica, você que é cientista na sua casa, descobrindo novas formas de fazer um belo almoço, você que está pesquisando aí dentro da sua profissão, sabe? Junte a isso as revelações de Moisés, dos 10 mandamentos, de Jesus, da lei do amor, do espiritismo, da relação nossa com o mundo espiritual, que você vai ver quanto avanço você vai ter. Olha, estou muito feliz hoje por ter estado com você nesse período. Vamos aprender juntos. Vamos crescer juntos. Sabe? Eu queria terminar aí o nosso momento de hoje com as crianças, né? Que é essa grande proposta de Deus. Lembra do coral Pentágono, lá de São Paulo? Hoje nós vamos ouvir com eles a canção Um Novo Mundo. Que é isso que eu estou buscando para mim e que você certamente está buscando para vocês. Fiquem com Deus. Muito agradecido. Que Jesus ampare sempre você, sua vida, sua família, sua garra do existir e do conhecer e do se aprimorar para o Pai. Com vocês agora o coral Pentágono da nossa irmã Laís Dias, lá de São Paulo. Muita paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.